Muito bem, vamos dar início à nossa revisão, né? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estamos aqui para mais uma aula, que é a aula de número 44, Revisão e Avaliação. Então, vamos para a nossa aula. E para iniciar a nossa revisão, nós vamos relembrar alguns pontos importantes aí que foram dados para vocês nessa unidade. Nós começamos a falar sobre as máquinas, né? É importante ressaltar que as máquinas elas foram desenvolvidas para facilitar e aprimorar o nosso dia a dia, né? E aí nós temos máquinas simples e as máquinas que são chamadas de complexas ou ainda compostas. Então, vamos rever aí sobre máquinas. Então, as máquinas foram desenvolvidas com a função de aumentar a intensidade de uma força aplicada e também aumentar a distância em que essa força age ou para mudar sua direção. Então, o que a gente levaria mais tempo para fazer e precisaria de mais força para fazer, a máquina faz, as máquinas fazem por nós, certo? Então, essas ações reduzem o tempo e o esforço necessário para executar uma tarefa. E aí, na imagem, nós temos alguns exemplos dessas máquinas, tanto simples quanto compostas e complexas, certo? Máquinas simples. Vamos relembrar aí o que são máquinas simples. O uso das máquinas simples facilita a execução de apenas um tipo de movimento. Então, se a gente estivesse referindo a apenas um tipo de movimento, a máquina é simples, né? E os exemplos dessas máquinas simples, nós temos aí a alavanca, polia, cunha, parafuso e plano inclinado. São alguns exemplos de máquinas simples que foram desenvolvidas aí para executar um tipo de movimento, certo? Então, quando eu quero executar um tipo de movimento, eu estou falando em máquina simples. Mas nós temos também exemplos de máquinas complexas ou compostas. E aí a gente pode observar na nossa cartela a bicicleta, né? Então, é importante destacar a bicicleta sendo uma máquina composta ou complexa, porque a gente tem mais movimentos aí inseridos, né? Então, vamos aí para o conceito de máquina complexa. E máquinas complexas são dispositivos formados por duas ou mais máquinas simples trabalhando juntas. Podem conter partes de diversas origens tecnológicas, como componentes eletrônicos e analógicos. E aí o nosso exemplo, né, que vocês viram aí de máquina complexa ou composta, nós temos a bicicleta. O carro também é um exemplo, né, de uma máquina que é composto aí por vários equipamentos para que ele consiga funcionar. Então, o carro também é um bom exemplo para que vocês entendam um pouco disso. Agora a gente vai ver aí as alavancas, né, que são representantes aí da máquina simples, né? E o que são alavancas? Quando a gente tem algo que é constituído como uma barra apoiada num ponto fixo, né? Então, a gente tem aqui o ponto fixo ou ponto de apoio e aqui nós temos essa alavanca, que ela vai funcionar, gente, brincando no parquinho, não tem a gangorra? Ela funciona bem parecido com o que é a gangorra, certo? Então, a alavanca é um exemplo de máquina que foi desenvolvida aí para facilitar, né, o nosso dia a dia, né? E existem vários tipos de alavancas, como a gente pode observar, né? Então, as alavancas são classificadas em 3 tipos, de acordo com as posições do ponto de apoio, né, que é a base ali, e dos pontos de ação das forças potente e resistente. Então, nós temos um tipo de alavanca que é chamada de alavanca interfixa. Na alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre os pontos de ação das forças potente e resistente. Então, a gente consegue observar bem a força resistente aqui. Lá do outro lado, nós temos a força potente. E entre essas forças, nós temos aí o ponto de apoio, certo?
Outro tipo de alavanca que nós temos é a alavanca interresistente. Na alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente fica entre, né, os pontos de apoio e de ação da força potente. Então, nesse tipo de alavanca, olha onde está o ponto de apoio, né? E o que está entre é a força resistente. Então, a força resistente está no meio do ponto de apoio e da força potente. O outro tipo de alavanca é a interpotente, né? Uma alavanca interpotente é quando a força potente é aplicada entre o ponto de resistência e o ponto de apoio. E aí, quando a força potente está aplicada entre o ponto de apoio e a força resistente, esse tipo de alavanca a gente chama de alavanca interpotente, certo? Então, aí nós falamos um pouquinho das alavancas e agora vamos relembrar o plano inclinado. O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça e não apresenta nenhuma parte móvel. E aí vocês podem observar essa imagem onde vocês já ouviram falar nas pirâmides do Egito? Pois é, as pirâmides do Egito elas foram construídas há muitos anos atrás, né? E na época não existia a tecnologia que existe hoje, e uma das máquinas muito utilizadas para que eles conseguissem erguer as pirâmides, que são enormes, né? Foi por meio do plano inclinado, que é o que apresenta aí na imagem. Então, os trabalhadores eles utilizavam o plano inclinado para levar todo o material necessário para construir aí as grandes pirâmides do Egito, certo? Então, o plano inclinado muito bem aplicado aqui na nossa história. Mas nós temos aí uma próxima cartela que continua falando do plano inclinado, que é algo muito da nossa rotina também, né? Como nessa imagem a gente consegue observar o caminhão com aquela rampa que permite a entrada e a saída de material, né? Então, o plano inclinado trata-se de uma superfície plana, rígida e elevada em uma de suas extremidades, que aí vai facilitar, né, o transporte do material. Falamos de alavancas, falamos de plano inclinado e agora vamos relembrar aí um pouquinho das polias ou roldanas, né, que a gente pode observar aí na nossa próxima cartela, né? São dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo, mais fácil, né? Ou reduzir a força necessária para deslocar objetos de um grande peso. Então, essas roldanas, a gente consegue enxergar bastante no nosso dia a dia, né? E a função aí justamente é diminuir o peso, facilitar ali o levantamento de um material pesado, então elas são bastante utilizadas para isso, certo? Então, revisamos aí um pouquinho sobre as máquinas e agora nós vamos relembrar um pouco de termodinâmica. E o que é termodinâmica? É a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor. Isso aqui é importante. Quando eu falo em termodinâmica, eu tenho que lembrar de trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura, certo? Que são os conceitos aí que a gente aborda bastante dentro dessa área. Dentro da termodinâmica, nós temos as leis da termodinâmica, né? Então, a primeira lei é também chamada de princípio da conservação da energia, quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada, tá? Então, isso é o que diz aí a primeira lei da termodinâmica ou princípio da conservação da energia. Já a segunda lei aborda sobre o sentido da transferência de energia em processos naturais, né? Então, quando a gente está falando em transferência de energia, a gente está falando na segunda lei da termodinâmica. E a terceira lei ela fala sobre a escala absoluta de temperatura que um sistema consegue atingir.
essa escala absoluta aí, né, quando alcança aquela temperatura máxima, vamos dizer assim, é denominada de zero absoluto, né, que é a condição de maior resfriamento que um corpo pode chegar no universo. Então aí nós temos esse zero absoluto como uma referência da terceira lei da termodinâmica. Nessa área da termodinâmica, vocês puderam observar que, diante dessas leis, né, que abordam aí os conceitos, a gente fala muito de calor e de transferência de calor, certo? E o que é o calor? Então, a gente pode observar aí na nossa cartela que o calor é energia que é transferida de um corpo para outro com temperaturas diferentes quando esses corpos estão em contato. E nós temos o calor do tipo latente e o calor do tipo sensível, né? São aí exemplos desse calor. E aí nós temos essa tabela que lembra o calor latente, né? Que é necessário, que é necessário para modificar ali a temperatura do material, certo? Então, nós temos essa transferência de calor, que é esse exemplo que nós temos aqui da tabela. Falamos também sobre calor específico. E o calor específico é uma constante que representa a quantidade de calor que uma substância precisa receber para que uma unidade de massa altere sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, cada substância possui um determinado valor de calor específico, que é geralmente expresso em caloria por grau Celsius, certo? Então, é a quantidade de calor necessária para que aquela substância consiga alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, aí nós temos essa tabela que mostra a quantidade de calor necessária, que é o calor específico de cada uma dessas substâncias, da acetona, da areia, da água, do cobre, do etanol, do ferro, do ouro, da prata e do alumínio. Mas lembrando que sempre nós temos como referência a água, né? Então nós temos aí é o calor específico, né? 1 caloria por grau Celsius é o calor específico da água. Certo? Então, nós vimos aí também, revisamos aí um pouquinho de calor, mas é importante a gente lembrar o que é o equilíbrio térmico, né? Então, vamos ver aí na nossa cartela que equilíbrio térmico é a situação na qual 2 ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura após a transferência de calor. Então, nós temos aqui um corpo quente, aqui um corpo frio, temos essa transferência de calor do quente para o frio e o determinado local, né, onde aquela temperatura ela fica igual à mesma temperatura, a gente pode dizer que é o momento em que se alcançou o equilíbrio térmico, certo? E falar de equilíbrio térmico, a gente lembra também de sensação térmica, né? E a sensação térmica nada mais é do que a percepção subjetiva da temperatura por parte de um indivíduo. É o que você percebe de onde você está, entendeu? Não é a temperatura que vai dar no termômetro da sua cidade, mas sim aquilo que você está sentindo. E a sensação térmica, ela é influenciada por outros fatores, né? Então, nós temos aí, ó, essa situação da imagem em que a menininha está em locais diferentes, mas esses locais, eles têm a mesma temperatura. Sendo que nesse daqui, existe vento e um ar seco. Então, o suor evapora com mais facilidade e refresca o corpo. Por isso que a menininha está sorrindo e não está com calor. Agora, aqui, neste local, mesmo com a mesma temperatura, quando não tem vento e o ar é muito úmido, o suor ele evapora com menos facilidade e o corpo continua quente. E aí a sensação térmica dela é alta e ela está com calor. Então essa é a principal aí diferença da sensação térmica.
Nas nossas aulas, nós também falamos sobre motores, né? E o que é o motor? Então, temos aí o conceito de motor, que é um dispositivo que converte outras formas de energia em energia mecânica, né? E aí nós vimos o motor de combustão interna, que é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica, a partir da explosão de uma mistura de ar e combustível, certo? É importante relembrar as principais estruturas dentro de um motor de combustão interna, né? Onde nós temos a vela de ignição, válvula de admissão, a entrada, o local onde o ar e o combustível vai entrar nessa máquina aqui de combustão, né? Onde vai haver a queima do combustível, certo? Essa estrutura é o pistão que vai estar se movimentando, esse movimento ele é permitido através da biela, e é a biela que vai fornecer aí esse giro ao virabrequim, certo? Após a faísca, que no caso, né, que vai acender aí e vai gerar a combustão, a queima do combustível, vai ter gases que precisam ser eliminados, então eles vão sair aí, e é por isso que a gente tem essa válvula de escape. Então, essa é a estrutura básica de um motor de combustão interna. Mas vocês viram que nós temos diferenças, né? Nós vimos o ciclo motor de Otto, né, que o ciclo motor de Otto, ele caracteriza-se pela ignição por faísca, e essa é a principal diferença com relação ao de diesel. Esse motor de Otto é o mais comumente utilizado em automóveis de passeio e motocicletas e divide-se em 4 etapas, onde nós temos a admissão, a compressão, a combustão e a exaustão. O outro tipo é o ciclo motor de diesel, né, que são aqueles que aspiram o ar que, após ser comprimido no interior dos cilindros, recebe combustível sob pressão aquela em que o ar se encontra, certo? Então, a gente tem uma compressão aí, né, no interior dos cilindros, mas a gente pode classificar como a principal diferença do motor de Otto e o motor de diesel é a faísca, né, a ignição que a gente tem lá no ciclo de Otto e que aqui a gente não tem, certo? Então, revimos aí um pouquinho, né, fizemos aí a revisão dos motores. E agora a gente vai continuar falando de um assunto que tem a ver com o motor, que são os combustíveis fósseis, certo? O que são os combustíveis fósseis? São recursos energéticos formados a partir da decomposição de organismos antigos ao longo de milhões de anos. E é por isso que eles têm fósseis no ano, né? Que são organismos que foram decompostos aí ao longo de milhões de anos. E quais são os 3 principais tipos de combustíveis fósseis? O carvão mineral, o petróleo e também o gás natural, né? Que são os tipos de combustíveis fósseis mais usados por nós. Vamos rever aí um pouquinho do carvão mineral. É uma rocha sedimentar formada a partir da matéria orgânica que se acumula em condições específicas ao longo de milhões de anos, certo? E qual é a utilização do carvão? Geração de energia, indústria siderúrgica e também na produção de produtos químicos. Nós temos aí bastante utilização do carvão mineral, certo? Falamos de carvão mineral, é importante a gente falar que o carvão mineral, ele foi o primeiro, vamos dizer assim, combustível fóssil bastante utilizado no início da Revolução Industrial. E aí depois nós tivemos aí o petróleo, né? O petróleo que, como muitos dizem, junto com a água, são as substâncias da natureza mais importantes no momento. Mas a gente precisa se desligar, vamos dizer assim, do petróleo, né? Porque a gente sabe que é um tipo de combustível fóssil. Por ser combustível fóssil, ele não é renovável, o que quer dizer que uma hora ele pode acabar, ele vai acabar, ainda mais na quantidade que se utiliza,
Então, é por isso que a gente, aos poucos, a gente consegue ir adotando medidas de alternância desses tipos de combustíveis, né? São essas medidas em busca de energias alternativas para poder substituir, não totalmente, que é muito difícil, mas tentar grande parte essa substituição para que a gente não fique tão dependente, certo? Então, o petróleo, ele é muito importante porque é dele que a gente tira principalmente a gasolina, o diesel, fora outros produtos que são tirados do petróleo, né, como plástico, e nós temos aí outros subprodutos formados a partir do refino, né? O petróleo ele é retirado na sua maneira bruta, mas quando ele é refinado, ele é utilizado em várias outras produções, né? E nós também temos como uma das coisas formadas a partir aí do petróleo, o gás natural, que a gente pode observar aí na nossa cartela, né? O gás natural muitas vezes é encontrado junto com o petróleo, né? Sendo extraído simultaneamente, utilizado também como fonte de energia, né? Então, o gás natural é uma fonte de energia mais limpa, se a gente comparar com o carvão e o petróleo, emitindo menos gás carbônico ou dióxido de carbono quando ele é queimado. O gás natural é usado para a geração de eletricidade, de aquecimento e como combustível veicular também. Então, já existem carros com cilindros de gás natural que se movimentam aí pelas cidades, certo? Importante a gente falar que essa queima do combustível fóssil gera muitas consequências, né? E essas consequências são ruins para o meio ambiente e também para a nossa saúde, como a gente pode observar aí nessa cartela, essa grande quantidade de fumaça sendo gerada como resultado da combustão, né, da queima desses combustíveis fósseis. E as consequências, como a gente pode observar, esses graves danos são tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, como a gente pode observar bem nessa imagem. Quanto ao meio ambiente, é válido relembrar a chuva ácida, né? O que é a chuva ácida? É um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com muita industrialização. Essa chuva é causada pela emissão de poluentes ácidos, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio na atmosfera. E aí a gente tem essa imagem para relembrar a chuva ácida, né? Então, nós temos esses poluentes sendo liberados, óxido de enxofre, nitrogênio, que são liberados aí na fumaça. Quando eles chegam na atmosfera, eles sofrem reações químicas e formam ácido sulfúrico e ácido nítrico, que caem em forma de ácido, né? Junto com a chuva. E esse ácido participa da deteriorização de edifícios, de monumentos históricos, prejudica os vegetais, prejudica os lagos, envenenando a vida dentro do lago, né? A vida animal, a vida vegetal, e prejudica também o solo, por ser ácido, ele prejudica aí todo o ambiente. E outra questão muito importante, né, da queima dos combustíveis fósseis é a grande quantidade de emissão de gases do efeito estufa, né? Então aí a gente tem essa imagem para relembrar o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que serviu para que a gente tivesse condições e temperatura para a nossa sobrevivência no planeta, porque os gases, quando liberados, conseguiam reter um pouco dessa radiação e aquecer o nosso planeta. O grande problema é que se a gente emitir muitos gases, acaba que esse calor fica completamente retido e aí aumenta demais a temperatura do nosso planeta, né? Sendo ligado diretamente ao aquecimento global, certo? E é importante a gente relembrar também os benefícios da energia alternativa, lembrando que a energia alternativa é o que a gente precisa pôr em prática para substituir a queima dos combustíveis fósseis. Então, como benefício, nós temos redução das emissões de gases do efeito estufa, diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, estímulo à inovação e desenvolvimento tecnológico,
criação de empregos na indústria de energia renovável e contribuição para a segurança energética. Certo? Essa foi a nossa aula.